Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de projetos elétricos prediais. Agora 7 horas e 1 minuto desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem está aí, olha só. Temos já 22 pessoas online: Edsley, Marcos Vinícius, Marco Túlio, Maicon, Manuel Costa, Maurício, Marlisson, Gueuri, Jonathan, Laís, Raíssa, Rogério, Clécio, Wender, Narciso, Carmen, Alexandro, ou Alexandro no caso, creio, Antônio Marcos, Henrique, Alex, Delcimar, Marco, João Gabriel, Jonatas e Edisley. Acho que eu não pulei ninguém. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui nesta noite com vocês na nossa segunda aula da unidade curricular número 6 do curso técnico de eletrotécnica. Pessoal, relembrando aqui, né, como a gente sempre costuma fazer todos os inícios de aula, deixa eu só selecionar a cor que eu quero aqui, o nosso cronograma, né, de atividades. Nós temos a atividade 1 da nossa unidade curricular, que vale 8 pontos, vencendo já amanhã, ok? Amanhã, isso mesmo, é a data de vencimento dela, tá? E depois a atividade 2, somente dia 11 de março. Eu quero lembrar vocês, né, que sempre que, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre as atividades, qualquer problema que vocês encontrarem, a gente sempre revisa as atividades antes da unidade curricular, mas alguma coisa pode acabar passando, vocês mandem para a gente, tá? Lá pelo AVA ou aqui mesmo no final da aula ao vivo. E se tiver qualquer dúvida sobre alguma pergunta ou algumas perguntas da atividade, vocês têm duas opções também. Pode me escrever lá no AVA, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los, ou se preferirem aqui, no final da aula ao vivo, a gente também pode tirar as dúvidas sobre as atividades ou outros assuntos, né, aqui do curso que não tenham a ver diretamente com o que a gente está falando hoje, tá bom? Lembrar vocês também que a nossa terceira aula, a aula da semana que vem, que seria, né, seguindo as sequências aí toda segunda-feira, seria dia 3 de março, ela será gravada, não será ao vivo por conta do carnaval. Tá? Então devo gravar essa aula no final dessa semana, lá para quinta ou sexta-feira, e assim que eu gravar, eu já devo disponibilizar para vocês essa terceira aula. Então essa terceira aula, provavelmente no máximo, tá? No máximo, no sábado, ela vai estar liberada para vocês assistirem. A aula de segunda que vem, excepcionalmente dessa vez, vai ser gravada. E aí, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre a aula, me escrevam lá pelo AVA, tá? Que eu vou responder todo mundo assim que voltar do feriado do carnaval, assim que chegar na quarta-feira, ok? E lembrando também que na aula seguinte, né, ou seja, daqui 2 semanas, será a nossa quarta aula, a aula vai ser com o instrutor. Opa, o que é isso? Meu Deus do céu. A quarta aula, né? Terceira aula, semana que vem, eu vou gravar. A aula seguinte, eu vou estar a serviço do Departamento Nacional do Senai, então vou estar lá em Brasília, padronizando alguns cursos, algumas atividades lá. E quem vai me substituir na aula ao vivo, tá? Vai ser o instrutor Lucimar. Então, excepcionalmente, nessa quarta aula aqui vai ser o instrutor Lucimar. Na quinta aula, nós voltamos com a aula ao vivo. Então, a gente vai ficar aí 2, 3 semanas, né? 1, 2, 3 semanas aí sem aulas ao vivo, mas eu estarei ativo lá no AVA, então dúvidas que vocês me mandarem, eu vou responder normalmente, ok? Tranquilo, pessoal? Vamos aqui, prosseguir então. O que é que nós vamos falar então na aula de hoje? Hoje nós vamos gastar o início dessa nossa aula de hoje fazendo uma breve revisão do que nós vimos na aula passada, mas uma revisão aplicada em um projeto, tá? Em uma planta baixa em que a gente vai aplicar os conhecimentos que nós vimos na aula passada. Então vai ser uma forma muito legal de revisão. E na sequência a gente vai aproveitar esse projeto aí que a gente vai estar fazendo, né, que nós estaremos fazendo, e aprender aí sim o conteúdo novo de divisão das demandas elétricas em circuitos. A gente vai aprender como pegar as nossas potências, né,
que nós vamos distribuir de iluminação, de tomadas TUG, tomadas TUI, como dividir isso em circuitos, o que a norma NBR 5410 diz e como que a gente faz essa divisão em circuitos. Se você não sabe o que é um circuito, a gente também vai explicar daqui a pouquinho também, tá? E como sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só levantar a mãozinha aí no Teams que eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer a pergunta por voz, pelo microfone, ou pode mandar aí também pelo chat, eu estou sempre aqui olhando para a minha segunda tela. Sem mais delongas, então, deixa eu só voltar aqui. Nossas referências bibliográficas, a própria NBR 5410, que eu ensinei vocês a acessar na semana passada, né, no começo da aula da semana passada, e as nossas apostilas volume 1 e volume 2 de projetos elétricos prediais. O volume 2 estava com um probleminha lá, né, o pessoal não estava conseguindo baixar, mas logo na terça-feira da semana passada eu já corrigi, né, então já está tudo certo. Bom, começando então uma aplicação aqui do que nós vimos na semana passada, nós temos aqui uma planta, né, uma planta baixa aqui de uma residência, e nós vamos começar fazendo o levantamento das cargas elétricas desta residência aqui, através da previsão dos pontos de consumo e levantamento das potências previstas. Vamos considerar aqui que a alimentação desta casa é monofásica 127 volts, tá? Essa aqui é o nosso requisito aqui. Então a gente tem uma casa, ela tem uma cozinha, ligada aqui com uma sala, a garagem, um quarto, né? Quarto 2, quarto 1, então 2 quartos, um banheiro e um hallzinho aqui, né? Um mini corredor, vamos dizer assim. Essa é a nossa casa, aqui a gente tem as medidas todas, né? De todos os cômodos que a gente vai usar para fazer o dimensionamento, né? Das potências de iluminação e de tomadas. Tranquilo? Então, essa aqui vai ser um exemplo, tá? Que nós vamos desenvolver aqui juntos, aplicando tudo que a gente viu na semana passada, tá? Então, tudo que a gente vai aqui nessa primeira parte da aula que a gente vai falar, a gente já viu na aula da semana passada, a gente vai só aplicar aqui mais uma vez em um projeto de uma casa. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente pega a planta baixa assim, eu gosto, né, eu recomendo que se faça uma tabela contendo as medidas de cada cômodo. Então, eu separei aqui, ó, por ambiente, né? Garagem, sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, banheiro e hall. Separei por ambiente as medidas de cada ambiente. Tranquilo? As medidas de cada ambiente. E depois calculamos a área e o perímetro de cada ambiente. Tudo isso a gente viu como fazer, né, na aula da semana passada. Então, vamos pegar aqui só um exemplo, tá? Um exemplo para a gente relembrar esses cálculos aqui. Vamos pegar aqui a cozinha, tá? Todos os cômodos aqui, vocês vejam que eles são retangulares, né? São formato de retângulo, que a maioria dos casos são cômodos retangulares. Então, vamos pegar aqui a cozinha, só para a gente rapidamente lembrar como fazer esses cálculos, né? Para calcular primeiramente a área, a gente multiplica os lados, né? Se eu tenho um cômodo quadrado ou retangular, multiplica os lados. Então, eu tenho 2,70 por 5,75, né? 2,70 por 5,75 metros. Então, multiplicando, jogando na calculadora, vamos abrir aqui a calculadora. Então, 2,70 vezes 5,75, temos uma área de 15,525. Vamos arredondar aqui para 15,53, o quê? Metros quadrados, né? A área é sempre, né, quadrado, metro quadrado, no caso aqui, ó. Vamos lá, a área é 15,53, a área dessa cozinha. E o perímetro dela é a medida do contorno dela, né? Então, a gente vai somar aqui as paredes, né? Então, eu tenho 2,70 mais 5,75 mais 2,70 mais 5,75. Então, o perímetro vai ser somar um lado mais o outro, mais o outro lado, mais o outro lado.
mais 5,75, né? Aqui é um 5 também. Então, fazendo esta soma aqui, vamos fazer aqui na calculadora para ganhar tempo, 2,70 mais 5,75 mais 2,70 mais 5,75. Temos 16,9 metros de perímetro. 16,9 metros, né? 16 metros e 90 centímetros aqui de perímetro. Tá? Isso aqui foi feito para todos aqui os cômodos, né? Esse cálculo de área e perímetro. É legal a gente já ter esses dados, né? De área e perímetro, já ter esses cálculos para depois, na hora que a gente for dimensionar as potências de iluminação e depois de tomadas, está ali fácil. Você consulta rapidinho e já determina mais rápido. Uma outra sugestão que eu acho legal é... Obrigado, Jonatas. Eu falei metros quadrados e coloquei metros cúbicos, né? Metros quadrados, é verdade. Metro vezes metro é metro quadrado, né? Eu acho que eu falei certo, né? Falei metro quadrado. O Edsley aí antes até tinha falado, né? Professor, você colocou metros cúbicos. Eu falei metros quadrados e coloquei metros cúbicos. Beleza, a área é metros quadrados, né? A área é sempre centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Cúbico é volume. E o perímetro é a unidade normal mesmo, né? A medida do contorno. E outra dica que eu dou para vocês, pessoal, se vocês montarem isso aqui no Excel, no programinha do Excel, você coloca as fórmulas, ele já calcula tudo para você, né? Então, eu recomendo quem puder assistir uns vídeos no YouTube, mexer no Excel realmente muito fácil e ajuda muito na hora de fazer essas tabelas com cálculos. O Excel é fantástico, tá? Porque você põe a fórmula aqui, né? Você determina aqui uma fórmula, a fórmula da área, a fórmula do perímetro, joga as medidas, aí você arrasta a fórmula para baixo, ele já calcula de todo mundo aqui. Arrasta essa outra fórmula para baixo, ele já calcula. Então fica muito fácil, muito rápido, né? Em um projeto grande, você ficar fazendo esses cálculos na mão, você vai gastar muito mais tempo. Então, claro que a gente não vai ter tempo aqui de eu parar e dar uma aula de Excel para vocês, que isso ia levar um tempo, mas no YouTube tem muitos vídeos legais ensinando a usar. Eu recomendo, uma dica, né? Não é uma obrigatoriedade, mas vai poupar tempo de vocês, quem souber, né? Montar essas planilhinhas no Excel. Isso aqui é algo bem tranquilo de fazer, tá? Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Mas, mesmo assim, quem não souber Excel, dá para fazer esses cálculos na mão. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas dá certo também. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente já pegou nossa planta baixa e calculamos aqui as áreas e perímetros de todos os cômodos. Feito isso, eu peguei aquela tabela, né? Que nós acabamos de montar. Aqui, ó. Ela está aqui. Tá aqui a tabela. E eu expandi, coloquei mais 3 colunas aqui. Para a gente calcular a iluminação, a potência mínima de iluminação para cada cômodo, as tomadas TUG e as tomadas TUIS para cada cômodo. Então a ideia é a gente vir aqui e ir preenchendo, né? Quanto de iluminação a gente vai ter e as quantidades e potências das tomadas. Então vamos fazer isso aqui para determinar aqui, né? Lembrando que o que a norma fala para a gente são as cargas mínimas. Então a norma, quando a gente fala de iluminação e de tomada, ela fala da potência mínima. Não quer dizer que você não possa colocar mais, tá? Então, começando com iluminação, olha só, eu já até trouxe preenchido, porque é algo que a gente já fez na aula da semana passada, mas eu quero revisar com vocês, né? O que a norma diz sobre potência mínima de iluminação? Diz o seguinte, que para iluminação a gente leva em conta, né, a área do ambiente, a gente não leva em conta o perímetro, tá? Na iluminação, apenas a área, então somente as informações da área. E o que a norma dizia sobre iluminação? Ambientes com área de até 6 metros quadrados, o valor mínimo é 100 VAs de potência de iluminação, né, disponível para iluminação. A norma diz também, né, pelo menos um ponto de iluminação no centro e até 6 metros quadrados, 100 VAs. Para ambientes com mais de 6 metros quadrados, lembra que a gente viu isso aqui semana passada, né? Com mais de 6 metros quadrados,
O valor mínimo de 100 VA é válido para os primeiros 6 metros quadrados. A partir daí são acrescentados 60 VAs, né? Eu acrescento mais 60 VAs a cada 4 metros inteiros considerados. Ok? Então, 6 metros. Opa, deixa eu pegar aqui agora. 6 metros quadrados, 100 VAs, né? 7 metros quadrados. 7 metros quadrados é 6 mais 1, não é isso? Então eu teria aqui 100 VAs para esses primeiros 6 metros. E esse 1 aqui, deu 4 metros inteiros? Não, então eu não acrescento nada, tá? Tem que ter aqui pelo menos 4 metros para eu acrescentar mais 60 VAs. Então, seguindo esse raciocínio, isso aqui a gente já explicou na aula passada, né? Nós demos vários exemplos, inclusive. Olha só, garagem, 9,80 metros é a área dela. 9,80 metros é o quê, pessoal? É 6 metros quadrados mais 3,80, não é isso? 3,80. Ou seja, 6 metros quadrados dá 100 VAs e 3,80 não inteirou 4 metros, né? Falta um pouquinho, mas não inteirou 4. Então, termino com 100 VAs mesmo para garagem, ok? O mesmo raciocínio aqui para a sala. Ó, a sala deu 9,80. Então, parou em 100 VAs, né, de potência disponível para iluminação. Já a cozinha, ela deu uma área de 15,5 metros quadrados, né? E aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte, para a cozinha, então, deixa eu ver se eu acho um espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo. 15 metros 53, então eu tenho 6 metros quadrados, não é isso? Para a cozinha eu tenho 6, mais 4, lembra que é de 4 em 4, tem que ter 4 metros inteiros, 6 mais 4 dá, eu tenho que ir de 4 em 4 agora, né? 6 mais 4 dá 10, mais 4 dá 14, não é isso? Para 15 ainda falta mais 1,53, correto? Então, para os primeiros 100 metros é 100 VAs, para cada 4 metros inteiros mais 60. Então, aqui tem mais 4 metros é 60, aqui mais 4 metros inteiros 60, e aqui não deu 4 metros inteiro, então não acrescento mais nada. Então, somando aqui as potências, 100 mais 60, 160, 160 mais 60, 220 VAs. Então, a potência aqui, ó, para iluminação da cozinha, 220 VAs. Isso mesmo, Victor. A partir de 10 metros quadrados, 160 VAs, né? E aí de 4 em 4 vai somando 60. Os demais ambientes, se vocês forem reparar, né? Todos eles, ó, tá dando menos de 10 metros, né? Aqui deu 9,5, então para em 100 VAs. Aqui deu 7, para em 100 VAs. Aqui deu 2,8, né? Para em 100 VAs também. E no hall, que é aquele corredorzinho, optou-se também por colocar uma lâmpadazinha ali. Poderia até não colocar, mas colocou mais uma ali de 100 de potência, né, disponível de 100 VAs. Então, somando aqui, ó, de iluminação, por isso que o Excel ajuda muito, tá? No Excel, a gente arrasta aqui, ele já dá essa soma aqui pra gente. Então, somando aqui, ó, 100, 100, 220, 100, 100, 100, 100, dá 820 VAs de potência de iluminação para a casa toda. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Narciso aí deu um joinha. Tem mais gente dando joinha, mas eu não consigo ver todos. A Carmen também. Laís. Bacana. Eu vou prosseguindo aqui. Qualquer dúvida, levanta a mãozinha ou posta no chat. Então, iluminação, nós já definimos aí a potência total da casa. Agora de tomadas, vamos fazer uma revisão do que nós já estudamos semana passada de tomadas, né? O que a norma NBR 5410 sugere, recomenda. Ela recomenda em subsolos, varandas, garagens ou sótãos, recomenda-se pelo menos uma tomada, tá? Ah, mas o meu cliente quer pôr mais. Pode? Pode. Ela diz o mínimo, né? A partir daí, se o seu cliente falar, eu quero 20 tomadas na garagem, você vai projetar 20 tomadas, tá?
A norma aqui ela trabalha muito nos mínimos e nos máximos, né? Nos limites. No caso aqui de tomadas, o mínimo. Depois, para ambientes com área de até 6 metros quadrados, deve-se instalar no mínimo uma tomada. Então, todo ambiente aqui interno, né, gente, tem que ter pelo menos uma tomada, tá? É o que a norma sugere aí para gente. Para ambientes com áreas maiores de 6 metros quadrados, aí a gente calcula o perímetro do ambiente, né, o contorno do ambiente. Então, para ambientes maiores que 6 metros quadrados, pelo menos uma tomada a cada 5 metros, mas se for copa ou cozinha, né, aí não é uma tomada a cada 5 metros, mas sim uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro ou fração de perímetro. Tá? Também a norma diz, né, recomenda que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente. Então, acima de 6 metros quadrados, como que eu calculo a quantidade de tomadas? Se for sala, quarto, ambientes internos em geral, uma tomada a cada 5 metros de perímetro. Se for copa ou cozinha, uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Ok? Isso nós explicamos na semana passada. Nos banheiros, pelo menos uma tomada, tá? Pelo menos uma tomada no banheiro, a uma distância maior que 60 centímetros do boxe. Tá? Então, a gente comentou isso semana passada também. Tanto arandelas quanto tomadas dentro do banheiro tem que estar pelo menos 60 centímetros do limite, né, da extremidade do box. Para áreas úmidas, né, ambientes úmidos, como banheiro, cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, tá? Essas áreas que são áreas molhadas, consideradas áreas molhadas, né, que se trabalha com águas, deve-se ter no mínimo 600 volt-ampere de potência por tomada, com limite máximo de até 3 tomadas. Ou seja, as 3 primeiras tomadas ali que você vai projetar, 600 VAs, né? E se calhar de ter mais tomadas, aí as demais ficam com 100 VAs. A gente comentou isso também na semana passada. Tá? Isso aqui principalmente, ó, cozinha, área de serviço, lavanderia, né? Tem equipamentos que consomem mais potência, né? Tem forno, tem máquina de lavar, micro-ondas. Então, no mínimo, cozinha e lavanderia, essas áreas assim. As primeiras 3 tomadas, 600 VAs. Banheiro também, né? Banheiro, usa-se muito secador de cabelo, que é algo que consome bastante, no mínimo 600 VAs por tomada, tá? Ah, eu calculei 2 tomadas, eu calculei o perímetro, deu 2 tomadas, então as duas 600 VAs você vai considerar. Deu 3 tomadas, então as 3 600 VAs. Ah, é uma tomada só, então 600 VA nela. Ah, eu calculei e deu 4 tomadas. Então o que a norma diz? As 3 de 600 VAs e a partir daí 100 VAs para as que sobrarem. Ah, eu posso colocar todas de 600 VAs? Se for uma necessidade do cliente, sim. Né? A gente tem que sempre lembrar que a norma fala do mínimo, né? Você pode fazer a mais se estiver de acordo com os requisitos do cliente, claro que, né? Isso vai depender do bom senso, né? E de analisar cada caso. Então, a gente vai começar aqui. Isso aqui, né? A gente está falando das TUGs, né? Das tomadas de uso geral. Eu vou até colocar aqui no slide para ficar bem claro. Ó. Deixa eu ver aqui. E peraí que eu aqui ó. Achei visão tomadas TUG. Pronto. Então, aqui foi feito já aparece aqui para a gente já calculou a iluminação, agora aqui já apareceu os cálculos de TUG. Então, mais uma vez, né? A gente pode ver que todos os ambientes têm mais que 6 metros quadrados, exceto o banheiro, tá? Exceto o banheiro. E o hall também tem menos, né? O hall nem colocou a área aqui, tão pequeno que ele é. Mas todos esses aqui, ó, esses 5 primeiros aqui tem mais que 6 metros quadrados, tá? E aí a gente vai ver o que a norma fala
né? Para esses ambientes aqui acima de 6 metros, a gente vai olhar o perímetro. Então, para a garagem, a gente deu um perímetro de 12,60 metros. A norma diz que para garagem, varanda, subsolo, pelo menos uma tomada. Tá? Pelo menos uma tomada. Então foi colocado aqui, ó. Garagem, uma tomadinha de 100. Posso colocar mais? Pode, se o cliente quiser, pode. Mas seguindo ali o mínimo da norma, tá? Uma de 100. Uma tomada de uso geral, né? Uma TUG de 100 VAs. Já na sala, já é a área interna, né? Então, esse perímetro aqui, a gente vai ter que seguir as regras. Qual é a regra, né? Ambientes internos, uma tomada a cada 5 metros de perímetro, ok? Então, como é que foi feito isso, então? Eu tenho um perímetro de 12,60, né? Se eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, quantas tomadas eu tenho que ter? Então, eu pego lá 12,60, vou dividir por 5, eu tenho que ter uma tomada a cada 5 metros, né? Então, daria 2,5 tomadas. Gabriel, 2,5 tomadas, 2 tomadas e meia não existe, né? Realmente, não existe. Então, eu sempre vou jogar para cima, tá? Sempre jogo para cima. Então, 2,5 vira 3 tomadas, tá? Ah, deu 2,1. Jogo para 3, tá? Sempre arredondo para cima, ok? Então, nesse caso aqui, deu 3 tomadas, e aí vejam como eu fiz, ó. 3 vezes 100, ou seja, 3 tomadas de 100 VAs para a sala, ok? Tomada de uso geral. Cozinha. Aqui está a nossa cozinha, ó, perímetro de 16 metros, nós calculamos, e cozinha é uma tomada a cada 3,5 metros. Então, dividindo 16, cadê a calculadora? 16 metros e 90 centímetros por 3,5 metros, eu teria que ter 4,8 tomadas na cozinha. Não tem como ter 4,8, jogo para 5. Então, eu tenho que ter 5 tomadas na cozinha. E o que a norma diz, que a gente lembra, né? 5 tomadas na cozinha, as 3 primeiras de 600 e as demais de 100. Então, ficou 3 de 600, 3 vezes 600 e 2 de 100. O Ângelo perguntou: e se for uma tomada para carregar um carro elétrico? Faz a mesma soma? Ângelo, no caso, tomada para carro elétrico, ela não é uma TUG, não é uma tomada de uso geral. Ela vai ser uma TUI, uma tomada de uso específico. Tá? Aí, para a tomada de uso específico, lembra que a gente viu semana passada? Como que eu calculo a potência disponível para uma tomada de uso específico? Vai ser a potência do equipamento, né? Então, minha tomada de carro elétrico é 15 mil watts. Então, vai ter que ter ali uma TUI de 15 mil watts. Tá? No caso aqui, não. A gente está, por enquanto, né, só falando de TUG, só tomada de uso geral. Então, calculamos a cozinha. Olha só, o quarto 1 tem 12 metros de perímetro, então deu 3 de 100. Tá? Quarto aí já é uma a cada 5 metros, né? Então, vai dar 3 de 100. Para quarto, sala, né? A norma prevê no mínimo 100 volt-ampere para tomada, né? Para as tomadas. Só banheiro, cozinha, lavanderia, que aí as 3 primeiras tem que ser de 600. Sempre é isso, né? Ou de 100, ou se for área molhada, de 600. As 3 primeiras. Então foi a mesma coisa que o quarto 1, 3 tomadas de 600 VAs no quarto 1. Esse quarto 2, que é um pouquinho menor, mas também deu 3 tomadas de 100, né? Ah, como que eu fiz esse cálculo, Gabriel? É só lembrar, o quarto tem 10,60 metros de perímetro, eu tenho que dividir por 5 metros para ver quantas tomadas eu vou distribuir a cada 5 metros. Então, acho que eu me mutei sem querer. Voltando aqui na calculadora, 10,60 dividido por 5 deu 2,12. Então, eu arredondo para 3. Então, são 3 tomadas de 100. Tá? Banheiro. Banheiro é pequeno, né? É uma área menor que 6 metros, então pelo menos uma tomada de 600. Quiser colocar duas, duas de 600. Quiser colocar três, três de 600. Quiser colocar quatro, três de 600, uma de 100. Tá? É o mínimo.
Estou trabalhando com o mínimo aqui. E no HAL decidiu-se colocar uma tomadinha de 100. Tá? Poderia até não ter colocado. Então foi aqui o cálculo, né, que nós fizemos, somando as potências todas aqui, deu 3.700 volt-ampere de potência de tomada de uso geral. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aqui sobre tomada de uso geral? Tudo certo? Vamos prosseguir então. E agora as TUIs, né, as tomadas de uso específico, que são aquelas tomadas que vão ficar dedicadas para um equipamento, normalmente um equipamento de um consumo maior de potência. Então, nesse caso aqui, a gente entrevistou o cliente, né, a gente viu que o cliente ele vai ter 3 TUIs, 3 tomadas de uso específico. Quais são elas? Pessoal, a TUI básica, toda casa tem chuveiro. Tomada do chuveiro é TUI, porque ali, lá, ela vai ser uma tomada lá no alto, dentro do box, ela só vai servir para o chuveiro. E lembrando, tomada não é só aquelas que têm os plugs, tá? Qualquer ponto onde sai a fiação é uma tomada, se ela tem plug ou não. No caso do chuveiro, não deve ter, tá? Não é de soquete. Mas é considerado tomada também. Como ali vai estar só o chuveiro, é uma tomada de uso específico. Então, olha só, para o banheiro, nós colocamos, então, uma TUI, né, de 6.500 VAs, que é, né, o chuveiro, no caso aqui, 6.500 watts, né? Não tem potência reativa aqui. A gente colocou também um ar-condicionado no quarto 1. O cliente quer colocar um ar-condicionado naquele quarto de 12.000 BTUs de potência, né, de refrigeração, o que dá aproximadamente 1.500 VAs. Tá? Então, aqui no quarto 1, o ar-condicionado também é uma tomada de uso específico. Tá joia? Então, já colocamos aqui na lista de TUIs. E, por fim, na cozinha, o cliente quer ligar um forno, uma tomada específica para o forno, e essa tomada, então, de 2.000 watts, está aqui a tomadinha na cozinha. Então, total de tomadas de uso específico, nós temos 2.000, 1.500, 6.500, 10.000, 10.000 aqui VAs, né? De potência de uso específico. O, o Samuel perguntou: ficaria quanto em watts, professor? 3.700 VAs daria quanto em watts? Samuel, depende. Depende. Né? A gente explicou na aula passada a diferença de watts e VAs. Se for uma carga resistiva, né, resistência elétrica, como chuveiro, é, aquecedor de torneira, forno, são cargas puramente resistivas, né? O VA, 1 VA é 1 watt, né? Então 2.000 watts é 2.000 VA, que a potência total dela é resistiva. Já cargas indutivas, que tem motor, que tem compressor, né? Que aí uma parte da potência é uma potência reativa, né? Nós explicamos isso semana passada também. Aí vai dar uma diferença, né? E aí a gente sempre considera o VA, que é a potência total, né? A potência aparente. Então, cargas indutivas, a gente explicou semana passada. Cargas indutivas, a gente tem a potência total é dada em VA, e esse VA é a soma, né? A soma vetorial da potência ativa, que é o watts, e da potência reativa. Tá? Então, qualquer dúvida sobre isso, a gente pode até explicar melhor depois, mas a gente comentou no começo da aula da semana passada, viu, Samuel? Então, essa conversão depende. Vai depender do fator de potência, tá? Do aparelho. Agora, se for carga resistiva, é 1 para 1. Tranquilo? Não sei por que isso aqui apareceu aqui. Se é carga
carga puramente resistiva, né? Chuveiro, aquecedor, ferro de passar, né? Resistência, que gera calor, forno. A gente pode pôr em watts mesmo. Tá? O watts e o VA vai ser a mesma coisa. Então, posso pôr em um e outro, geralmente pode até pôr em watts. Agora, é carga que tem motor, é carga que tem, né, outros elementos, fonte chaveada também. Aí a potência vai ser em VA. Porque se a gente pegar só o watts, vai dar menos. Né? Porque parte esses tipos de dispositivos, eles têm o watts, que é a potência ativa deles, mas tem um pouquinho a mais que eles consomem, né? Que é para gerar a parte reativa, que é para gerar os campos eletromagnéticos, que eles consomem também um pouco de energia. Então aí o total dessas duas, né, dessa soma aí, vai ser o VA, vai ser a potência aparente, o volt-ampere. Então, sempre que for assim, a gente vai usar o volt-ampere. Tá? A gente pode usar para tudo o volt-ampere. Pessoal, alguma dúvida aqui? A gente vai agora falar de divisão de circuitos, como dividir aqui todos esses levantamentos que nós fizemos em circuitos, mas antes é necessário que a gente não tenha mais nenhuma dúvida aqui para poder prosseguir. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo, pessoal? Então, bora para a segunda parte da nossa aula, que é a parte mais importante, né? Que agora a gente vai aprender coisas novas. Divisão dos circuitos. O que é um circuito elétrico, então, aqui dentro do nosso contexto de projetos elétricos prediais, né? Circuito elétrico é o conjunto de componentes, condutores e cabos ligados ao mesmo equipamento de proteção. Leia-se, né? Disjuntores. Então, eu vou ter lá cada disjuntor que eu vou ter no meu quadro vai ser um circuito. Okay? Vai ser um circuito. Então, todos aqueles equipamentos que estão ligados naquele disjuntor é um circuito. É assim que a gente considera na elétrica predial. A gente vai ver como dividir esses circuitos agora na aula de hoje, né? Então, assim, cada conjunto de condutores, eletrodutos, né, ou conduítes, tomadas e luminárias ligadas a um mesmo disjuntor constitui um circuito elétrico. Em uma instalação predial existem dois tipos básicos de circuito. A gente tem o circuito de distribuição, que é o que vai do quadro de medição lá no relógio, né? Lá na frente da casa, geralmente, na entrada de energia, até o quadro de distribuição que fica dentro de casa. Então, esse primeiro circuito é chamado de circuito de distribuição. Não é dele que a gente vai falar hoje. A gente vai falar dele depois, não hoje. O segundo tipo de circuito é o circuito chamado terminal. É esse que a gente vai falar hoje, que é aquele que parte do quadro de distribuição. Todo mundo sabe o que é o quadro de distribuição, né? É o quadro que fica lá geralmente em um ponto da casa, às vezes em dois, né? Casas de 2 andares é comum ter dois, em que tem vários disjuntores, né? Esse é o quadro ali de distribuição. Então, o circuito terminal é que parte do quadro e vai distribuir para as iluminações, né, dos cômodos e para as tomadas da casa. Isso é chamado de circuito terminal, é dele que a gente vai falar hoje. Circuito terminal. Então, a gente vai pegar a nossa instalação elétrica e subdividir ela, né, em circuitos terminais. E a gente vai aprender como calcular isso hoje, né, quantos circuitos vão ser, como dividir as nossas cargas entre eles. Tudo de acordo com a NBR 5410. Tá? Então, quais são os critérios que a NBR 5410 diz para a gente? Para divisão de circuitos. Todo mundo entendeu o que é circuito, né? Se alguém não entendeu, né? Cada disjuntor que eu vou ter que colocar é um circuito. Ah, eu vou pendurar a iluminação desse quarto e do outro no mesmo disjuntor. Então, é um circuito para os dois. Caiu o disjuntor, vai cair a iluminação desses dois quartos, né? Por quê? Porque eles estão no mesmo circuito, eles estão no mesmo disjuntor. O que a norma diz, então, para a gente dividir os circuitos? Olha só, vejam bem, né? A gente está avançando no nosso projeto, vocês estão vendo? Ó, vamos voltar aqui, ó. A gente pegou uma planta, a gente calculou, né, as potências de iluminação, as potências de tomadas de uso geral e de uso específico. Agora a gente vai começar a dividir os circuitos.
Iluminação. A norma diz o seguinte. A norma prevê circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomadas, tá? Então, isso é uma coisa básica. Você vai ter disjuntor para iluminação separado dos de tomadas. Não pode ter o mesmo disjuntor, tá? São coisas diferentes. Então, já vai estar separado. Iluminação é um circuito independente do circuito das tomadas, tá? E o que mais que a norma diz para a gente de iluminação? Procurando limitar a corrente total de cada circuito a 10 amperes. Ok? Então, a gente vai ver que cada circuito de iluminação, a gente tem as potências lá, né? Que a gente calculou. A gente consegue calcular a corrente. Cada circuito deve ter, né, até 10 amperes. Ah, meu total de iluminação, das minhas cargas de iluminação, deu mais que 10 amperes. Então você divide em dois circuitos. Deu menos que 10 amperes. Um circuito só para a iluminação inteira. Ok? Um disjuntor só para toda a iluminação. Tranquilo? Lembrando que isso é no mínimo, tá? Ah, o meu cliente quer colocar um disjuntor para cada cômodo. Pode. Pode. Né? Mas a norma diz, no mínimo um disjuntor só para iluminação, até 10 amperes, passou de 10 amperes de iluminação, já coloca mais um disjuntor. Passou de 20, mais um. Cada 10 amperes eu vou dividindo. Tranquilo? Então, a iluminação é bem simples, tá? A gente vai ver que é bem simples. TUG, tomada de uso geral, 127 volts. O que a norma diz? Mesma coisa, tá? Recomenda-se que os circuitos de TUGs, né, ó, 127 volts, a gente está falando, né, monofásico, sejam limitados também a 10 amperes. Mesmo caso da iluminação, né? Então, sendo assim, né, se a minha rede é 127 volts, vezes 10 amperes, né? Tensão vezes corrente, vai dar uma potência de 1.200 watts ou 1.200 VAs. Ou seja, se as minhas tomadas, somando, né? Deu até 1.200 VAs, né? Que seria 10 amperes, né? Na verdade, seria 1.270, né? 127, 1.270. Está arredondando aqui, tá? A gente está arredondando aqui para facilitar. Seria 1.270. Até 1.200 VAs é o mesmo circuito. Ah, somei, passou, eu divido, arrumo outro disjuntor para as tomadas que passarem. Ok? Então, tem alguns livros que falam até 1.300, tá? Que dá 1.270, alguns jogam para 1.300, 1.200. A maioria dos livros falam 1.200. Então, até 1.200 VAs, um disjuntor de tomada. Passou disso, já aglutina em outro disjuntor as tomadas. Então, essa regra aqui serve tanto para iluminação, né, gente? Porque a iluminação também está limitado a 10 amperes. Então, se eu tenho 127 volts vezes 10 amperes, vai dar os mesmos 1.200 VAs. Ah, e se for 220? Se for 220, aí muda, né? 220 vezes 10 amperes, ó, veja que a norma fala em ampere. Então, o que vale a corrente? Se a minha rede é 220, 2.200 VA, né? Para estar no mesmo circuito de iluminação, se for 220. Mesma coisa as TUGs, tá? Ó. TUG 220, a norma fala em 10 amperes. Se for 220, quer dizer que a potência de cada circuito tem que ser até 2.200 VAs. Tranquilo? A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Mas o nosso foco aqui é lembrar o quê? 10 amperes por circuito. Aí você calcula a potência aí, né? 10 amperes por circuito de iluminação e tomada de uso geral. E TUI, tomada de uso específico. Aí é o seguinte, pessoal. O que a norma diz? Circuitos de tomada de uso específico são circuitos exclusivos. Ou seja, eu vou ter um disjuntor só, um disjuntor para cada tomada de uso específico.
Então, eu tenho lá tomada de uso específico chuveiro. Então, vai ter um disjuntor só para o chuveiro. Eu tenho tomada de uso específico do ar-condicionado. Então, vou ter um disjuntor só para ar-condicionado. Tenho uma tomada de uso específico do aquecedor da torneira. Um disjuntor só para ele. Tenho uma TUI para o forno da cozinha. Um disjuntor só para ele. Tomada de uso específico, cada uma vai ter o seu próprio disjuntor. Tranquilo? As demais aqui, regras de iluminação e TUG, 10 amperes por circuito. Então, a gente pode concluir o seguinte. A gente tem que ter pelo menos, no mínimo, tá? No mínimo, de acordo com o que a gente está estudando aqui, no mínimo, 3 circuitos terminais, né, em uma instalação residencial, em uma instalação predial. Um circuito de iluminação, que tem que ser pelo menos um para iluminação, tem que estar separado das tomadas, como a gente já viu. Um para as TUGs, né? Pelo menos um para as TUGs. E um para cada TUI. No caso, toda casa tem pelo menos uma TUI, que é um chuveiro. Né? Pelo menos 3 circuitos terminais, pelo menos 3 disjuntores. Pelo menos. No nosso caso, vai dar mais. A gente vai ver aqui no nosso exemplo. Então, vamos aplicar isso aqui, tudo que a gente viu, na nossa casa aqui que a gente está trabalhando até agora. Ó. Eu trouxe aquela tabela que a gente acabou de construir, né? Nessa tabela aqui a gente calculou as potências de iluminação, as potências das tomadas de uso geral e as potências das tomadas de uso específico. Tá? E agora vamos fazer a divisão dos circuitos seguindo os critérios mínimos, tá? Da NBR 5410. Então vamos lá. Iluminação. Iluminação. O que a norma dizia para gente? Vamos lembrar, pessoal, vamos lembrar de uma informação que eu passei lá no início da aula. Essa casa aqui é monofásica, né? Ela é 127 volts, tá? Lembra que eu coloquei lá no primeiro slide? 127 volts. Então, beleza. Iluminação, qual que é a potência total que a gente consumiu aqui? Ó? 820, né? 820 VAs. A norma diz que cada circuito tem que ter 10 amperes, ou seja, na iluminação, cada circuito pode ir até 1.200 VAs, que eu posso colocar tudo no mesmo circuito. Como deu 820 só, toda a iluminação da casa deu 820, deu menos que 1.200, né? Então cabe em um circuito só. A iluminação toda em um disjuntor só. Então, para a iluminação, eu vou ter um disjuntor só, um circuito único de 820 VAs. Ok? Então, um disjuntor só, depois a gente vai dimensionar, né, as características do disjuntor, a corrente nominal do disjuntor, né? Por enquanto, a gente vai separar os circuitos, depois a gente vai entrar e dimensionar condutor, dimensionar disjuntor, dimensionar tudo. Mas, por enquanto, um circuito só para iluminação já basta, porque deu ali 1.200 VAs. Tranquilo? Ah, eu posso, se eu quiser, separar em 2 circuitos, né? Mesmo podendo colocar tudo em um? Pode. Ah, pode. Em muitos casos é até preferível, geralmente em sobrados, né? O pessoal gosta de colocar a parte de baixo separado da parte de cima. Não tem problema. Tá? A norma fala sempre o mínimo. Então, dá para colocar toda a iluminação em um circuito aqui. Então, já concluímos aqui, iluminação, circuito único de 820 VAs, porque em 127 volts até 1.200 VAs pode ficar para o circuito. Tomadas TUG. Olha só, como a nossa casa é 127 volts, né, a gente viu que cada circuito é 10 amperes, ou seja, cada circuito é 1.200 VAs, a soma das nossas TUGs deu 3.700. Então eu não posso aglutinar, né, agrupar todas as minhas tomadas de uso geral em um disjuntor só. Não posso. No máximo tem que dar 1.200 VAs. Tá? Então, se eu fizer a divisão aqui, né, 3.700, não é isso? Quantos circuitos eu vou poder ter? Então, pelo cálculo, 3.700 dividido por 1.200 VAs, eu teria que ter 3,08 circuitos. Não tem como ter 3,08, né?
Eu não posso ter nunca menos, né? Então eu não posso ter 3. Então, esse 0,8 ali faz com que eu tenha que ter 4. Tá? E até mesmo, né? Na hora que eu for dividir aqui, cada circuito não pode ter mais de 1.200 VA. Então, na hora de eu fazer a divisão, a gente vai ver que eu vou ter que ter também 4 circuitos, ok? Para abarcar todos esses 3.700 VA. Ok? Aí com 4 circuitos eu consigo aglutinar todo mundo. Tranquilo, né, gente? Qualquer dúvida? E as TUIs? As TUIs é o seguinte, gente. Cada TUI é um circuito. Então, vou ter aqui 3 circuitos, né, de TUI. Um aqui para o forno da cozinha, né, que é 2.000 watts. Um para o quarto, né, o ar-condicionado do quarto, que é 1.500 VA. E o chuveiro, que é a clássica, né, 6.500 VA. Cada um vai ser um circuito. Pessoal, alguma dúvida aqui no que a gente viu agora? Dos circuitos? Divisão dos circuitos? Até agora não, tranquilo. Vários joinhas ali, legal. Qualquer dúvida, não deixem de falar. Aqui eu trouxe uma tabelinha, tá? Só uma curiosidade, conversão de potência de ar-condicionado para watts, né? Ou para VAs. Tá aí a fonte, né? Quem quiser consultar. Prosseguindo, então. Agora a gente já tem ali os nossos circuitos, né? A gente viu que ao todo nós vamos precisar de 8 circuitos, correto? Um para a iluminação da casa inteira, 4 para as tomadas de uso geral e 3 circuitos para as TUIs, para as tomadas de uso específico. Então, 3 mais 4, 7, mais 1, 8. 8 circuitos ao todo. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha ó, com os nossos 8 circuitos. A gente vai dividir agora esses circuitos. Vamos aglutinar aquelas cargas em circuitos. Como que a gente vai fazer isso? Né? A gente tem que lembrar, né, mais uma vez, que iluminação tem que ficar separado das tomadas. Então, vamos começar aqui. Ó. Iluminação, total, a gente viu 820 VAs, né? Então, 820 de total, uma só, né, de iluminação. Ok? Então, um circuito só de iluminação. Circuitos das TUGs, a gente viu, né? Até 10 amperes em 127 volts, quer dizer que cada circuito tem que ter 1.200 VAs. Então, a gente agrupou da seguinte forma. Isso aqui, pessoal, é, é uma das possibilidades. A gente poderia fazer de outras formas, tá? Então, a gente distribuiu aqui as tomadas, né? Da cozinha. Lembra que a gente colocou lá 3 TUGs de 600, 2 de 100 e mais uma do forno. Essa é a cozinha. Garagem, uma TUG de 100. Sala, 3 TUGs de 100. Né, que a gente calculou. Isso aqui tudo a gente calculou, tá? Isso aqui tudo eu tô pegando lá da tabela e trazendo para cá, lembra? Aqui, ó. Cozinha, tem 6 tomadas. Por quê? Da onde que eu tirei isso? Que a gente projetou aqui atrás, ó. Aqui, ó. Cozinha, tá vendo? Cozinha, cozinha. Vamos seguir aqui, ó. 3 de 600, 2 de 100, 5 tomadas e mais uma TUI. São 6 tomadas, tá? Então a gente só está pegando a informação das tabelas aqui, da tabela, e distribuímos aqui as cargas, ó. Quanto de tomada que eu tenho na cozinha, na garagem, na sala, no quarto 2, no quarto 1, que tem o ar-condicionado, no hall e no banheiro, né? Uma TUI do chuveiro e uma TUG para o lavatório. Então eu trouxe essas informações para cá e agora a gente vai distribuir os circuitos. Para distribuir circuitos, pessoal, não existe uma regra única, tá? A gente pode fazer de várias formas. Principalmente quando a gente tiver uma folga, vai ter cargas que a gente vai escolher. Ah, essa TUG aqui, essa tomada eu vou colocar naquele disjuntor, mas eu poderia colocar no outro também. Então, não tem um único jeito certo. O que a gente tem que lembrar é limitar 10 amperes, né, por circuito, o que em 127 volts dá 1.200 VAs. Não pode passar de 1.200 VAs por circuito. Então, uma das formas de fazer isso
é o seguinte, vamos começar pela cozinha, que é o que tem maior carga, né? Na cozinha, a gente teria, então, cinco tugs, né? Três de 600 e duas de 100. Só que essas cinco tugs que estão na cozinha, dá um total de 2.000 VAs. Não pode, né? Teria que estar 1.200 VAs em 127. Então, a gente vai ter que dividir a cozinha já em dois circuitos. Então, uma sugestão, né, seria o seguinte: eu vou ter um circuito contendo duas tugs de 600. Então, dessas três de 600, eu pego duas de 600, já dá um 1.200. Então, vou ter ali um disjuntor para duas das tugs de 600 da cozinha, e já dá os 1.200 VAs, ok. Tenho já um circuito aqui. E as tugs que sobraram da cozinha, que é a outra de 600 e as duas de 100, dá 800. Então aqui eu já tenho um outro circuito. Ok? Separados aqui na cozinha. Então aqui, ó, a gente já tem dois circuitos da cozinha. Dois circuitos da cozinha, né, que a gente teve que dividir em dois. Um circuito para as duas tugs de 600 e o outro circuito aqui pegando duas tugs de 100 e uma tug de 600, dando 800. Tranquilo, Eleonai, vai com Deus, até mais. Pessoal, tá tranquilo até aqui? A gente vai continuar dividindo as cargas, mas alguma dúvida nas divisões aqui dos circuitos de iluminação e a cozinha, que a gente teve que dividir em dois circuitos, dois disjuntores? Vamos prosseguir então. É... Agora, para o próximo circuito, né? A gente pode fazer um bem bolado aqui, ó. Próximo circuito, lembrando, né, que em 127 tem que ser 1.200 VAs. Então a gente pode aglutinar aqui, por exemplo, a tomada da garagem, que é de 100, as três de 100 da sala e as três de 100 do quarto 1, né? Totalizando 700 VAs, todas essas tomadas aqui em um circuito. Tá? Isso aqui é uma ideia. Tá? Poderia fazer de outras formas? Poderia. De repente caberia aqui mais uma tomada de 100. Caberia. Tá? Que eu posso pegar de outro lugar. Mas o ideal é que as tomadas do mesmo cômodo estejam no mesmo circuito. Né? Por exemplo, eu tenho lá um quarto com 3 tomadas, não é aconselhável que duas dessas tomadas estejam em um circuito e uma em outro. Embora eu até possa fazer isso, a norma não me proíba, não é muito comum fazer isso, né? Até porque as tomadas estão no mesmo cômodo, então provavelmente a própria instalação elétrica da fiação já vai ser a mesma para todas as tomadas, então você separar em dois circuitos daria um trabalho maior na hora de passar os cabos. Então a gente tenta aglutinar, né, o máximo de tomadas do mesmo cômodo no mesmo circuito. Então a gente pegou ali uma da garagem, as três da sala e as três do quarto 1, né, as tugs, juntou no circuito e formou um circuito 700. Para o circuito 5, a gente começou a pegar. Robson levantou a mão, Robson, pode falar, meu caro. Aí, no caso, como eu não pego de outro circuito, mas esse 700 eu poderia acrescentar futuramente uma outra tomada, por exemplo. Uhum. Sim, você tem uma folga aí de 500 VAs ainda, né? Com certeza, com certeza. Aí a gente pegou aqui um circuito 5, onde a gente pegou a tomada do banheiro, que é de 600. Banheiro, área molhada ali, né? Tem que ter as três primeiras, né? Se for ter mais de uma, as três primeiras 600. Então, a do banheiro ali de 600. Pegamos a do hall, de 100. E as três de 100 do quarto 2 e juntamos no mesmo circuito. Tá? Que deu 1.000 aqui. Deu 1.000 aqui no circuito 5. Então, como é que tá ficando? Ó? Então, a gente pegou o circuito 4, as tomadas da garagem, sala e quarto 1, né? São 7 tugs de 100, deu 700. E pegamos a do banheiro, hall e quarto 2, que dá 4 de 100, e a de 600 do banheiro dá de 100.
Dá de 100, dá de 1000 VAs no total. Então esse é o circuito 5. E restou o quê, né? Já distribuímos todas as TUGs, iluminação, os circuitos. Agora, as TUIs. Agora a gente tem os circuitos exclusivos. As TUIs, né? Cada TUI é um circuito individual, é um circuito exclusivo. Então a gente vai ter um circuito para o chuveiro, 6.500 watts. Um circuito para ar-condicionado, 1.500 VAs. E um circuito para o forno da cozinha, 2.000 watts. Então, jogando essas informações na tabela, nós temos aqui, ó, chuveiro, ar-condicionado e forno, são TUIs a potência de cada uma delas, né? A quantidade que é uma só, e deu a potência total. Então, aqui a gente montou, olha só, nós montamos, fizemos o levantamento, a distribuição dos circuitos, respeitando aí o limite de 10 amperes por circuito, em 127 volts, 1.200 VA, e 220 seria 2.200 VAs. Tá? Então, que a gente fez aqui, né? No fim das contas, a gente pegou aquela tabela lá atrás que a gente levantou tudo, né? Vamos voltar aqui, ó. Essa tabela aqui que a gente levantou todas as tomadas, todas as potência de iluminação, a gente dividiu em circuitos de até 10 amperes. E aí ficou aqui, então, 8 circuitos separados, né? Desta maneira aqui. Algumas coisas a gente poderia, né? Fazer diferente, normal, desde que respeitasse ali os 10 amperes, tá de boa. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Nessa distribuição dos circuitos? O Robson levantou a mão. Robson, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, nessa parte do ar-condicionado, do forno da cozinha, ele está entrando no circuito de 10 amperes. Ele não estaria no de 20, não? Não, né? Não está no de 10 amperes, não. Essas cargas aqui são TUI. Ah, tá. É porque eu entendi você falando da planilha de 10 amperes na anterior, Não, mas ó. TUI. entendi Então, errado. vamos voltar aqui, ó. É porque Volta. Aqui, ó. TUI. O que é a norma de divisão de circuitos para TUI? Os circuitos TUI são exclusivos, possuindo a potência do próprio equipamento. Não é 10 amperes. Aí é a potência do equipamento. Obrigado. De nada. Então, TUI circuitos específicos e vai mandar a potência do equipamento. Então, essa aqui é a nossa tabela que nós montamos aqui. Então, 820 VAs de iluminação é o nosso primeiro circuito, só para iluminação. Aí a gente vai ter mais um circuito disjuntor para a cozinha, que é para as duas tomadas de 600 VAs, e um outro disjuntor também para a cozinha. A cozinha tem 2 disjuntores só para ela, que é para a terceira tomada de uso geral e para a tomada de uso específico. Desculpa. Não, para as TUGs, né? Para a TUG de 100 e para a TUG de 600. Quarto circuito, a gente aglutinou garagem, sala e quarto 1. Circuito 5, a gente aglutinou banheiro, hall e quarto 2. Né? E depois aqui os demais 3 circuitos para as cargas TUI. Um circuito, um disjuntor só para o chuveiro, um circuito, um disjuntor só para o ar-condicionado, um circuito, um disjuntor só para o forno da cozinha. Isso dá, então, essa tabela aqui, né? Aqui essa tabela é a mesma que essa aqui, eu só juntei tudo, né? Esses campos aqui que estavam espalhados, eu juntei aqui para ficar compactado em potência total. Então, cada circuito, olha só, a gente tem uma potência total específica, né, para cada circuito. Vejam que os primeiros aqui, né, TUGs e iluminação, nenhum deles passou de 1.200 VAs, né? O que chegou aqui mais perto foi o da cozinha. Só o de uso específico, aí sim passa e vai ter os seus circuitos, seus disjuntores próprios. O João Gabriel perguntou, então quando eu vou montar uma TUI, uma tomada de uso específico, eu não posso usar um disjuntor igual que eu usei para as tomadas? João Gabriel,
você pode até usar o mesmo disjuntor. Quer dizer, você pode até usar um disjuntor igual, mas não pode ser o mesmo. Ah, não pode ser o mesmo. Isso vai depender. Vai ter TUI, vai ter tomada de uso específico lá de 1.200 watts, por exemplo, né? Eu tenho uma tomada que vai ter um equipamento fixo lá, de uso específico. A potência dele não é tão alta, né? Por exemplo, 1.200 watts. Por exemplo, micro-ondas. Aqui vai ser um micro-ondas, vai ser a tomada só do micro-ondas. Então ela já é considerada uma TUI. Vai ter um circuito só para ela. Aí a gente vai calcular o disjuntor, vai dar o mesmo disjuntor que esse daqui, por exemplo. Pode dar o mesmo disjuntor. Então, TUI vai ter disjuntor próprio, né, separado. Agora, o valor dele, qual que é a corrente nominal do disjuntor, aí a gente vai calcular depois. Pode até ser que dê igual, né, se for um equipamento de potência mais baixa, pode até ser que dê igual a um circuito que soma ali várias tomadas. Tá? Pode ser que dê igual. Pode ser que não dê. Aí a gente vai ter que calcular depois. O que não pode é ser o mesmo disjuntor. Tem que ser disjuntores independentes. Aí se o valor dele vai ser o mesmo de um outro que já tem ou não, aí vai depender da potência dele, né? Da TUI. Por exemplo, se for um chuveiro, você vai usar um disjuntor de 40 amperes. Você não vai usar um disjuntor de 40 amperes para as tomadas, né? Considerando esse limite de 1.200 VAs. Então, essa questão do cálculo de qual disjuntor eu vou usar para a proteção desses circuitos aqui, a gente vai ver depois, né? Porque a gente vai ter que depois, então, calcular os condutores aqui, quais os condutores para cada circuito, a bitola dos condutores, os eletrodutos, né? Ou conduítes, e depois calcular também os disjuntores, porque os disjuntores eles vão proteger os cabos, né? Eles não vão proteger os equipamentos, eles vão proteger os cabos. Mas a gente vai comentar isso mais em aulas seguintes. Então a ideia é, primeiro a gente vai calcular os cabos que a gente vai usar, os conduítes, né? Qual que é a espessura do conduíte, dos cabos. Tem que ter uma margem, né? A gente vai ver aproximadamente, né? O conduíte, né? A canaleta, o eletroduto, enfim, onde os cabos vão passar. Mais da metade dele tem que estar livre, né? Não pode estar entupido de cabo por conta de refrigeração, né? Um cabo muito apertado que não tem muito espaço para troca de calor dos condutores. Então, um conduíte cheio de cabo, ele vai perder muita capacidade corrente, porque a temperatura, quanto mais alta a temperatura do cabo, menos corrente ele conduz. Tá? Então tem tudo isso, a gente vai ver tudo isso nas aulas seguintes aí, como dimensionar tudo isso. Ok? É, Aqui eu já respondi. Pegou a ideia, ô João Gabriel? Então, eu até posso ter, né, o disjuntor de mesmo valor, tá? Porque o disjuntor ele vai proteger o cabo que eu usei. Então, primeiro eu vou descobrir qual que é o cabo que eu usei. É um cabo de 2,5, é um cabo de 1,5, é um cabo de 4, é um cabo de 6, é um cabo de 10, é um cabo de 16, né? Então a gente vai depois projetar qual que é os cabos, né, os condutores que a gente vai usar aqui. E depois aí a gente vai projetar, né, os disjuntores para proteger os cabos. Porque o disjuntor ele vai proteger o cabo para o cabo não passar uma corrente muito alta, não esquentar o cabo, não fundir, não fechar curto e causar um incêndio. Tá? Vai falar disso mais adiante. Mas, aqui, nosso objetivo na aula de hoje era esse mesmo, a divisão dos circuitos. Vocês viram que não é algo difícil, né? Só lembrar dos 10 amperes. Então, 10 amperes em 127, cada circuito é 1.200 VAs. Em 220 é 2.200 VAs em 220, né? Cada circuito. Oi, Alex, pode falar, meu caro. Boa noite. Boa noite. Primeira aula, a segunda eu não tive, porque eu estava com compromisso. Eu fui olhar hoje, não teve o PDF da primeira aula. Você não coloca o PDF Teve sim, das teve aulas? sim. Quer ver? Vamos abrir aqui. Deixa eu olhar aqui. Às vezes, vou conferir aqui. Ó. Geralmente eu coloco o PDF, os slides, ó, aqui embaixo, tá vendo?
Slides aula 1. Então aqui tem o vídeo da aula da semana passada e aqui o PDF, ó, Slides aula 1. Aí você clica aqui, ele Ai, abre, ó. pequeno. Não, beleza, porque eu não enxerguei o pequeno. Não, Não, beleza. tranquilo, tranquilo. E hoje Eu vou vai esperar ser, você. logo daqui a pouco, quando a aula acabar, eu já vou postar também o de hoje. Não, beleza. Então, é porque eu não vi a primeira aula. Eu estava com compromisso. Não, tranquilo. Show de bola, Alex. Depois você Obrigado. olha lá, qualquer dúvida é só mandar mensagem pra gente. Falou, obrigado. Desculpa, Imagina, que isso. Pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês, né? A aula de hoje, divisão de circuitos. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre a atividade que vence amanhã, sobre a apostila, sobre algum outro assunto? O Marlisson perguntou só uma. Colocou aí no chat. Pode falar, Marlisson. Se quiser postar pelo chat também ou por microfone, fique à vontade. Se alguém mais tiver alguma dúvida, manda aí. Vamos tirar as dúvidas agora. Ou vocês escrevam para mim no aula depois, né? Eu vou falar o cálice para sempre. Não. Pode mandar para mim depois também. O Márcio perguntou assim: é que eu ainda não entendi como achar o valor de 600 VAs da tomada. Márcio, isso aí está na norma. A norma diz o seguinte: se você, vou até voltar aqui no slide, ó, tá? Tem na aula passada, que a gente viu isso na aula passada, mas eu coloquei aqui uma revisão da norma, ó. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. O que a norma diz pra gente? A norma diz o seguinte, ó. Você tem ambiente úmido, né? O que é ambiente úmido? É local que tem água, circulação de água, banheiro, né? Cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, né? Área úmida. O que a norma diz? Que as tomadas têm que ser de 600 VAs. Pelo menos as 3 primeiras, né? Se eu for usar uma tomada só, eu vou projetar 600 VAs nela, 2 600 VAs, 3 600 VAs. E a partir da quarta, aí pode cair para 100 VAs por tomada a partir da quarta. Então, isso é o que a norma diz para a gente. Tá? A gente só está seguindo o que a NBR 5410 diz sobre isso. Então, os 600 VAs foi a norma que definiu. É a potência das 3 primeiras tomadas, né? TUGs, ok? Porque TUI vai depender do equipamento, né? Mas é a potência das 3 primeiras tomadas de áreas molhadas. Ok? Deu para pegar a ideia, ô Marlisson? Ele falou assim: eu preciso fazer o cálculo. E como fazer? Qual cálculo exatamente? Esse aqui? Esse aqui não é cálculo, né? É a norma que define pra gente. Eu falei assim, eu já adoro bolar mesmo material. É só de stitch, roupa. Peraí que eu não entendi nada. Quem tá falando? Sete quê? Não, acho que não é. Acho que não é aqui, não. Deu para entender, Marlisson, ou não? Era essa a sua dúvida? E aí você colocou, eu preciso fazer o cálculo e como fazer. O cálculo a gente fez aqui ao longo da aula, né? Os cálculos, as divisões de circuito, toda a aula de hoje aqui, né? Foi um exemplo de um projeto predial em que a gente dimensionou todas as potências de iluminação, de TUG e de TUI, e depois dividimos em circuitos, de acordo com a norma. Deixa eu ver o que o Vitor perguntou ali. Questão 4 da atividade 2. Depois, se conseguir dar uma revisada, fiquei com certa dúvida de cabo de cobre e cabo de alumínio. Vamos olhar aqui. Eu não vou dar a resposta, tá, das atividades, mas a gente pode explicar melhor. Lembrando, tá, gente, que tem algumas coisas aqui que vocês têm que fazer a leitura da apostila, tá? Vamos lá, vou abrir aqui questão 4. 4 da atividade 2. Ah, tá. Ah, mas é da atividade 2, né, ô Vitor? Desculpa. Eu só tô estranhando aqui.
Da atividade 2 é conteúdo que a gente vai estudar mais para frente, tá? Aqui, atividade 2. Atividade 2 vence dia 11 de março só. A gente vai falar disso ainda. Fica tranquilo ainda. Tá adiantado aí. Muito bom. Não, beleza. Não, isso aí a gente vai falar ainda de condutor de cobre, a gente vai ver que alumínio não pode usar em instalação residencial, né? A gente vai entender por quê, em casos que usa condutor de alumínio. A gente vai falar disso nas próximas aulas aí. Ô, professor, Oi, Robson. só que aproveitar que você está no slide aí, eu tive a mesma dúvida, e talvez alguém deve ter uma dúvida. Utilize a norma NBR 5410 acessando o site. Quando você entra no site, lá, eles pedem você fazer um login usuário. E depois que eu fui ver, você já colocou o login usuário para a gente entrar. Eu tive uma certa Isso. dificuldade para achar ela, mas depois que eu vi. Mas eu mostrei isso na aula da semana passada, né? No começo da aula, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu abri e loguei e mostrei como que vocês fazem para achar. Eu vou abrir aqui de novo. Vamos lá. Aqui você coloca empresa Senai, usuário aluno Senai MG, a senha é aluno Senai MG também, né? Aqui, entrar. Vou pegar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Se eu não estou errando nada. Pera aí. Deixa eu entrar aqui na turma de vocês de novo. Aqui, ó, aluno Senai MG. É Senai DN, desculpa. A empresa é Senai Departamento Nacional, Senai DN, aluno Senai MG. É que para instrutor é um login diferente. Então, aluno Senai MG e aluno Senai MG entrar. Agora vai. É para ir, né? Se a internet colaborar aqui. Senai DN, aluno Senai MG, aluno Senai MG. Tá com algum probleminha aqui agora. Eu vou tentar em outro navegador, mas na semana passada eu entrei no começo da aula e mostrei, tá? Como achar a norma, vocês podem assistir depois a gravação, se eu não conseguir abrir aqui agora, tá? Vou colocar aqui Senai DN, aluno Senai MG, aluno Senai MG, vamos tentar de novo. Aqui foi, no Google Chrome foi. Às vezes tem que trocar de navegador, né? Para funcionar. E aqui, pessoal, a gente vai buscar a norma, né? A gente coloca aqui o número da norma, então aqui em número a gente põe 5410, que é a NBR 5410, põe buscar. E é, esqueci de fazer aqui. Deixa eu colocar aqui 5410. Norma em vigor. Tô esquecendo de alguma coisa aqui, pessoal. Buscar. Exibir todas as normas, então. Nova pesquisa. Agora foi, ó. Agora foi. O que que eu fiz diferente? Não fiz nada, né, ó. 5410. Buscar. Tá. Aí aqui vocês vão pegar essa daqui, ó. A BNT NBR 5410/2004, versão corrigida. Tá, em vigor 30/9/2004, que é essa norma de 2004, né? Inclusive, eu ou esse ano ou no próximo deve sair uma atualização dela, tá? Então, algumas coisas que a gente está estudando aqui pode mudar quando sair a atualização. Mas está aqui, ó. A gente clica aqui, desce aqui até o final, ó, visualizar esta norma, e ele vai abrir a norma. Mas o importante, pessoal, tá aqui a norma todinha, tá? O importante aqui vocês podem consultar a norma, vocês podem ler tudo que a norma fala, mas o principal, o mais essencial aqui, eu tô passando nas aulas, tá? Tá nos slides, tá aqui explicando as aulas, é o que é mais importante para vocês desenvolverem as atividades, tá? É bom vocês terem acesso à norma para vocês lerem, para vocês consultarem, né? Esquecer de alguma coisa, tem a norma lá,
Mas o principal para vocês resolverem as atividades, eu estou passando, e os projetos elétricos, né? Eu estou passando aqui na aula já filtradinho, né? Tirado direto da norma. Ok? O Lucas falou, vai em favoritos que a norma tá lá. Ah, vamos ver aqui, ó, favoritos. Tem aqui as normas, ó, as principais, né? Tem 2 páginas, tem que achar ela aqui, ó, 5410, deve estar na página 2 aqui embaixo. Aqui. Aqui, ó, 5410, versão corrigida, tá aqui. Tá aqui também. Belezinha, então. Então tá aqui a norma todinha para vocês. Como a norma tem 217 páginas e ela aborda vários assuntos, né, não só de projetos elétricos, né? Então a gente está pegando o que da norma se aplica no que a gente está estudando agora. Então a norma vai ser o nosso norte aqui ao longo dessa matéria, né? Essa vai ser uma das normas que a gente vai usar como norte, mas nos slides eu já estou dando tudo picotadinho para vocês, né? O que a norma fala de cada assunto aqui de projetos elétricos prediais. A Dalva falou, eu não consegui abrir a norma nesse link da atividade, eu entrei pelo Google. Ah, beleza, Dalva, tranquilo. Você conseguiu, é o que importa, né? Pelo link às vezes falha mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida aqui na nossa aula de hoje? Tudo tranquilo? Eu vou encerrando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me procurem, manda mensagem lá no Ava. Lembrando que a aula da semana que vem será gravada, eu devo disponibilizar para vocês até no sábado a gravação dela. E qualquer dúvida, vocês mandem para mim lá pelo Ava, tá? E tem atividade vencendo amanhã, então não esqueçam, né? Não deixem para a última hora. Qualquer dúvida sobre a atividade, me escreve hoje, me escreve amanhã durante o dia que eu vou responder o mais rápido possível. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, bom carnaval, já que semana que vem a aula vai ser gravada. Na próxima, o instrutor Lucimar vai me substituir, então a gente vai se voltar a ver ao vivo somente daqui 1, 2, 3 semanas. Então fiquem com Deus até lá, se cuidem, estudem bastante, lembrando que eu estou lá no Ava direto, então precisar tirar qualquer dúvida, qualquer problema, manda para mim lá que eu vou resolver para vocês. Grande abraço a todos e até a aula gravada da semana que vem e até daqui 3 semanas. O Henrique levantou a mão? Não, acho que não. Show de bola então. Gente, grande abraço a todos. Até mais. Obrigado aí, boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado eu.